A paz do Senhor, boa tarde, Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida, pelo poder do sangue de Jesus, de uma forma abundante e poderosa. Mais uma reflexão, mais uma palavra abençoada de Deus, nesse canal de bênçãos, o Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia, a verdade como ela tem que ser dita, verdade é verdade, não tem que se enfeitar, muito menos mascarar, né? Bom, vamos direto ao assunto, porque o assunto hoje é extenso e veja bem, nós estamos falando sobre trauma. O nosso personagem central, inspiração bíblica, é o personagem narrado em 2 Samuel, capítulo 9, Mefibosete. Falamos da sua identidade, da sua característica, dos seus problemas e do que ele viveu e vivia. E agora estamos falando dos seus traumas. Falamos dos traumas físicos, né? Agora vamos continuar. Eu vou ser rápido, me perdoe aqui, sem muita apresentação, sem muita formalidade, para a gente poder chegar no ponto, ó, porque hoje o assunto é extenso. Os traumas emocionais. Traumas emocionais é algo muito complexo, muito sério, e isso aí é um fator fortíssimo de influências em nossas ações e reações. É um fator fortíssimo em como vamos decidir, se vamos decidir, nos sims que vamos dizer, nos nãos que vamos dizer, naquilo que vamos nos omitir e por aí adiante. As emoções, apesar de sermos seres racionais, temos racionalidade, mas isso não nos tira as emoções. Somos seres racionais com emoções. Já no mundo animal tem seres irracionais e sem emoções, e alguns animais também apresentam emoções. Ou enfim, a emoção está presente na vida. O ser humano sem emoção, ele vai entrar no contexto de ser identificado como um psicopata, como um serial killer. Um psicopata em estado grave, um serial killer. Sem emoção, a pessoa vai ser um antissocial em grande escala. Então, para sermos um ser racional, com sabedoria, temos que ser seres racionais e saber as emoções. Amém? Bom, vamos lá? Eu vou falar agora do outro trauma que Mefibosete tinha, o trauma emocional. Porque nós já falamos a história dele. A história dele é triste, é uma história de fracasso. Um rei, ele era neto de um rei que fracassou. E por fracasso do seu avô, toda a sua família, os homens da família e as mulheres que não conseguiram escapar foram mortos de forma cruel. E na fuga para que ele fosse salvo, ele tomou um tombo. Junto com a babá, né? No colo da babá, os seus pés quebraram e nós já falamos no outro vídeo, mas vamos lá. E ele tinha trauma emocional, até porque ele foi criado numa cidade de refúgio, uma cidade violenta, uma cidade de pobreza, uma cidade um pouco, como se diz, desprezada e vivia preconceitos. Cidade de Lodebar, um lugar que não tinha pasto, um lugar que era seco, um lugar que não produzia nada. Lodebar, ele nos conecta a um nome, a um sentimento negativo. Ele casou-se e tinha filhos, mas ele tinha uma deficiência física que o impedia de ser normal. Vivia numa cidade que um homem chamado Marquis, ele era tudo lá naquela cidade. E era um homem que vivia também de coisas ilícitas. Então, ele tinha traumas e também tinha traumas emocionais. Ele nem podia expor a sua identidade, porque isso causaria vergonha e zombaria a respeito de quem ele era, de onde que ele veio. Poderia até gerar morte. Então, ele tinha, sim, motivos demais para ter traumas emocionais. As emoções é algo muito complexo, eu não vou conseguir falar tudo aqui, porque é muito complexo, eu vou ter que fazer um resumão do resumo mesmo. As emoções, elas falam muito do que nós somos, elas revelam o que nós somos. Nós temos 4 temperamentos, e esses 4 temperamentos que nos formam formam o nosso caráter. Temperamento forma o nosso caráter. Nós não temos só um temperamento, temos 4 temperamentos. Porque para temperamento vem de tempero, fala de condimentos para um tempero, condimentos para um sabor saudável, um cheiro agradável. Temperamento vai falar das emoções, conjunto de emoções que nos constrói
certo? Revelando o nosso caráter, que nos fará ter conduta, princípios e valores morais ou não. Então, os 4 temperamentos são construídos ao longo da criação, desde o ventre de nossa mãe, onde já absorvemos emoções, cientificamente comprovado isso aí. A criança já absorve emoções dentro do ventre da sua mãe. Sim, eu tenho fatos que não há como contra-argumentar, além da própria ciência que me ensina, a psicologia que me ensina, que as emoções já são absorvidas. Nós somos seres esponja, nós absorvemos muito o mundo em nossa volta desde o ventre da mãe. Inclusive há casos, é uma polêmica, mas há casos, há teses levantadas sobre casos que eu acredito fielmente nisso, de abortos espontâneos que na verdade foram frutos de fortes emoções da mulher grávida que gerou esse aborto, de tão negativa e destrutiva e maligna eram os sentimentos depressivos, ansiosos daquela mulher. Não fez um aborto induzido, mas sofreu um aborto ali, o corpo exposto para fora. E o que acontece ali? Fruto de emoções também, não só de questões patológicas, de questões genéticas, mas de questões psicológicas. Há um debate? Mas eu creio muito nisso. E os apegos, quando o John Bowlby, ele criou a teoria dos 4 apegos, depois foi muito estudada, muito questionada, muito aceita, muito aprimorada, muito melhorada, muito acrescentada. E hoje a teoria dos 4 apegos é algo tão comum de se colocar dentro desse tema, traumas, porque os apegos são os fenômenos naturais e sobrenaturais que nos envolveram em ambientes, em situações, em relacionamentos, em convivências que foram formando. Os apegos, eles são frutos de uma criação, talvez de um lar desequilibrado em alguma questão, de pais desequilibrados, de lares conturbados com violências, com brigas, com lares com valores invertidos, deu-se muito valor ao financeiro, mas não se deu-se valor à afetividade dos carinhos, da presença, do abraço. A gente vê histórias de pessoas ricas, revoltadas. Conheci muitas pessoas e conheço jovens que estão nas ruas, como hippies, tem um lar de prosperidade e riqueza, mas não houve afetividade. Então, esses apegos são gerados através de um processo de fenômenos emocionais na mente humana, que são influenciados principalmente pelos nossos mentores, nossos criadores, nossos tutores, nossos pais. Quem nos criou, quem teve influência na infância, quem teve influência na pré-adolescência e na adolescência de nossas vidas, seja de dentro da família, ou da parentela em volta, ou do ciclo de convivência social e amizades. Então, esses apegos, eles vão sendo construídos, são afetividades que vão sendo construídas, que vão influenciar diretamente de como que vai ser eu nas situações que eu preciso superar, que eu preciso vencer, que eu preciso ter um comportamento sadio, ter uma estrutura, um equilíbrio, maturidade espiritual, emocional, também espiritual, né? Para resolver, decidir, exigir, dizer não, ir, não ir, ficar, ser omisso, não ser omisso, falar, não falar, se comportar, entendeu? Romper, unir, reatar, relacionamentos, amizades, ciclos. Então, tudo isso começa nos apegos, que vão formando as minhas características afetivas, amém? Porque isso vai contribuir muito no meu caráter, no que eu sou, Existe o apego evitante, o apego seguro, o apego desorganizado e o apego ambivalente. Cada um desses apegos, eles têm uma características em relação a como eu fui criado, por quem eu fui criado, como era o psicológico, a estrutura de quem me criou, como foi o ambiente que me cercava, né?
como que eram as situações, como que eu fui cobrado, como que eu tive liberdade, como que eu fui tratado, se teve violência verbal, física, moral, espiritual, tudo isso. E isso vai influenciar no temperamento. Temperamento já vem da palavra tempero, que são vários condimentos que formam um tempero ideal para dar sabor, textura e cheiro agradável para que se coma com felicidade, com alegria, né? E o temperamento vai nos dar senso moral, conduta moral e emocional adequadas para que eu tenha uma vida feliz. Esses apegos, que eu não posso falar aqui porque senão vai embora, eles vão influenciar no meu temperamento. Eu não tenho um temperamento, eu tenho um condimento de temperos que me formam. Eu vou ter um temperamento predominante, que são os temperamentos colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. 2 introvertidos e 2 extrovertidos. Bom, vamos direto ao assunto. Isso aqui é uma palhinha. Eu ainda vou fazer uma mentoria, um trabalho de cura interior pela internet, de uma forma que muitos vão poder participar e discutirmos esses assuntos, tá bom? Então, estamos emocionais, é isso aí. Mefibosete, ele tinha uma história triste. Até 5, 6 anos, vamos pôr assim, ele estava tudo normal. A partir daí, com 5, 6 anos, tudo cai, por consequência de erros do seu avô. Mortes e tragédias circundaram o seu lar, sua família e seu reino. E ele sai, a babá dele sai em desespero com ele para não morrer, há um tombo, cai, ele é criado sem pai, sem mãe, com uma história negativa horrível, que a babá devia ter lhe contado tudo, carregava traumas de não ter tido uma família. A família que ele teve, ele sabe que o vô foi o mentor da tragédia na vida. Olha só quantas histórias ruins. Aleijado na época difícil. Então, os fenômenos, né, da vida dele, que geraram apego, por que ele foi criado? Por uma babá? Qual foi a estrutura do lugar que ele morou, da cidade que ele morou? Tudo isso gerou afetividades que contribuíram para o temperamento dele ser um. E o que predominava nele, dos temperamentos, era aquele que o tornava um cara inferior, um cara talvez de baixa estima. E aí, moral da história, Mefibosete viveu sua vida isolada, limitada e até então supostamente derrotada. Até que ele é chamado por Davi, a história é outra história, e beleza. Mas o que eu quero falar? A sua história hoje, ela é um conjunto de coisas que aconteceram desde quando você estava no ventre da sua mãe. Você viveu emoções dentro do ventre dela. Sim, não suas, mas da sua mãe, que você sentiu. Você viveu emoções na infância, situações quando você era bebê, você não entendia tudo, mas absorvia o clima emocional e espiritual do ambiente. Somos esponjas que absorvem o espiritual e o emocional. E você foi crescendo com algumas deficiências, algumas falhas, algumas coisas que não foram supridas, algumas carências afetivas em relação à paternidade, maternidade, em relação a irmãos, avó, avô, em relação a muitas outras coisas, né? Problemas financeiros na família, problemas de vício, de droga, tudo isso geraram fenômenos emocionais que formaram o seu caráter, os seus temperamentos, que são influenciados pelos apegos afetivos que você viveu devido a uma criação boa, perturbada, uma criação totalmente errônea ou não sei. E você então hoje, o que você é hoje, não é por causa do problema hoje. Você não está triste hoje por causa de um fato hoje, mas um fato hoje é uma gota, sabe aquele balde cheio que uma gota é o suficiente para que o balde se transborde? Mas, poxa, mas essa gota d'água foi grande. Não foi grande, já estava cheio. É a vida toda aquele balde foi pingando gota. Mas um dia transbordou. Então, quando a gente estoura com uma situação, não é que aquela situação foi a culpada exclusiva, mas aquela situação, ela foi a gota de um balde emocional, de estimas, de valores e desvalores, que se encheu com uma gota só, que foi suficiente para a água vazar. Mas havia problemas. A gente acha que é uma coisa agora. Ninguém é tão fraco o suficiente para estar bem hoje e amanhã uma coisa me derrubar totalmente. É porque eu já vinha vivendo, aquilo foi sobrecarregando. Enfim, eu vou ter que fazer mais um vídeo para entrar mais em detalhes. Os traumas emocionais, você cura ele com um psicólogo, com um terapeuta,
bom terapeuta, um bom psicólogo, mas você não vai curá-lo permanentemente se não for com o Espírito Santo Consolador, aquele que assiste nossa fraqueza, aquele que geme em nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, sofre com nós e por nós, aquele que consola, aquele que exorta, aquele que faz lembrar, aquele que Jesus falou, vocês não vão ficar órfãos, vocês vão ter um tutor, e esse tutor vai ser o Espírito Santo. Então, procure um psicólogo, procure um terapeuta, um bom psicólogo, sério, profissional, um terapeuta sério, bom profissional, de preferência com princípios cristãos, né? Independente da igreja ou da denominação que ele pratica, mas que tenha princípios cristãos. E procure, mas não deixe de procurar o Espírito Santo. Não deixe de procurar, ainda existe na terra pessoas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que eles podem mudar a sua vida, que eles podem alterar a sua situação de vida, sim, através de uma palavra abençoada, de uma revelação, de um acompanhamento de oração, de testemunhos de pessoas que superaram e que você também pode superar. Você está vivendo hoje uma situação emocional que os anos te cansou, te sobrecarregou. Joga esse fardo pesado, tira esse jugo opressor e pega o fardo de Jesus que é leve, o fardo que é suave, o fardo de Jesus que é leve, né? E o jugo de Jesus que é suave, que não oprime, que não te obriga a ser o que você não pode ser e a ser o que você não quer ser, mas dá liberdade de vida através de uma comunhão. Tira esse peso das tuas costas, para de carregar todo mundo. E você ficar falando que é forte o tempo todo, se fazendo de forte, na verdade já está aí com o balde cheio. E a qualquer momento, se não aconteceu, vai ser uma gota que vai cair, vai transbordar a água do balde. Você vai achar que foi esse o problema. E não foi só esse. Esse foi o problema que estourou o seu limite emocional. Está entendendo? Estourou o seu limite emocional. Mas você vive vivendo decepções, traições, mentiras, enganos, erros seus, dos outros. Porque ninguém é perfeito para ser vítima a vida inteira. A vida inteira eu fui vítima. Aí só falta aparecer aquela áurea aqui, né? Brilhante na sua cabeça, porque você é super perfeito. Não. A vida é uma junção de erros. Eu erro com você, você erra comigo, eu erro com ciclano, eu erro com B, com A erra comigo. Quero ter razão na hora errada, quero estar errado na hora errada também, não tenho princípios e valores, abro demais às vezes para que as pessoas entrem na minha vida sem ser seletivo, sem entender que tudo na vida tem que ter limites, e aí vai caminhando, uma série de coisinhas pequenininhas erradas, uma série de coisinhas simples que eu vou não observando, valores que eu não observo, princípios, regras de vida que temos que ter, que nós não observamos. Não buscamos a palavra que nos ensina sobre tudo. O Espírito Santo nos revela sobre tudo que precisamos, nos alerta, é um bip na nossa vida, que quando o emocional estiver ficando ruim, o Espírito Santo já bipa. Mas nós temos emoções que nos atrapalham a ouvir essas vozes, esse bip, entender essa questão. Emoções que foram esses apegos afetivos, que ao longo de como eu fui criado, eu pego as características, né, emocionais dos meus criadores, dos meus mentores, dos meus tutores, dos meus pais. Eu pego as características daqueles que foram os meus mentores, que foram referência para mim. Então aquilo tudo é uma salada mista, é um mexidão com tudo que tem dentro. E às vezes não é bom. Existem 4 temperamentos, não é 10 temperamentos. Existem 4 apegos, não é 10 apegos. Os apegos, eles influenciam o meu temperamento, me atrapalhando, me ajudando a me organizar e ter equilíbrio dos temperamentos, das emoções. Eu tenho um predominante, mas eu tenho que ter os 4. Todos os sentimentos são necessários. Medo, alegria, é necessário. Coragem, é necessário. Raiva, nervosismo, é necessário. Todos os sentimentos são importantes, sabendo entendê-los, tê-los, administrá-los e dominá-los. Então, os traumas emocionais, eles são influenciadores diretos em tudo na sua vida, inclusive vão te bloquear espiritualmente. Vão te bloquear. É isso que Deus está falando. Eu queria falar muito mais, mas é muito grande o assunto. Por isso que eu vou criar uma mentoria sobre cura interior e vamos trabalhar só nesses pontos, dos 4 apegos, dos 4 temperamentos, nesse contexto da criação do útero até a data de hoje, e vamos
chegar a uma concepção espiritual, bíblica, de como podemos vencer, superar, dar a volta e mudar. Tudo é possível que crê. Procure um psicólogo se estiver desequilibrado emocionalmente demais. Procure, é importante. Mas eu trato com a espiritualidade, contribuindo também, porque eu sei que a psicologia contribui para o trabalho espiritual. E muito. Então, eu vou falar mais semana que vem, 20 minutos já. Você talvez nem vai conseguir chegar até o fim, talvez nem chegou até o fim. Você que chegou, parabéns. Mas nós vamos fazer um trabalho mais intenso. Quem sabe esse canal vai ser uma porta aberta para esse projeto aí que eu tenho, da cura interior. Trabalhar esse equilíbrio emocional nessas questões faladas. Porque o trauma emocional, ele é algo que vai ser positivo na sua vida, ou vai ser negativo, vai te atrapalhar ou vai te ajudar. Tá bom? Eu vou terminar por aqui hoje, mas semana que vem tem mais um áudio sobre isso, mais um vídeo sobre isso, tá? E nós vamos ainda experimentar talvez mais 2 vídeos desse assunto. Amém? Mande perguntas, peçam ajuda, procure-me no WhatsApp, nos meus vídeos aí tem meu WhatsApp, busque, eu lhe darei aconselhamento e farei intercessões por sua vida. Aqui é muito curto o tempo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, sucesso, a paz do Senhor e que você encontre pelo Espírito Santo de Deus equilíbrio sobre suas emoções para se fortalecer. Lembre-se, a vida num todo chega uma hora que se nós não lidarmos com situações e não aprendemos algumas coisas, ela vai se tornar cansativa e vai derramar e vai dar problema. Amém? Deus abençoe a sua vida. A vitória é sua pelo sangue de Jesus.